Texto 4. Animais, nossos irmãos. Desde o início da vida no planeta Terra, muitas são as espécies animais que foram extintas por vários motivos. Atualmente, quando se mencionam espécies em extinção, afloram as várias atividades humanas que as provocaram, ou estão provocando. Dentre essas ações, as principais talvez sejam: 1. A caça predatória de animais de grande porte e de alguns animais menores. Todos esses animais, de uma forma ou de outra, rendem expressivos lucros. 2. A descuidada aplicação dos chamados defensivos agrícolas ou agrotóxicos, desestabilizando completamente o ecossistema. 3. As grandes tragédias provocadas também pela incúria humana, como os incêndios florestais e derramamento de petróleo cru nos mares. 4. O desmatamento de grandes áreas, fator de cruel desalojamento dos habitats de incontáveis espécies animais. Eurípides Q. A caça predatória de animais de grande porte e de alguns animais menores. Todos esses animais, de uma forma ou de outra, rendem expressivos lucros. O segmento texto 4, sublinhado em relação ao trecho anterior, funciona como sua a. Finalidade, b. Causa, c. Consequência, d. Conclusão e proporção. Gabarito definitivo, alternativa letra D. Causa. Texto 4. Animais, nossos irmãos. Desde o início da vida no planeta Terra, muitas são as espécies animais que foram extintas por vários motivos. Atualmente, quando se mencionam espécies em extinção, afloram as várias atividades humanas que as provocaram, ou estão provocando. Dentre essas ações, as principais talvez sejam: 1. A caça predatória de animais de grande porte e de alguns animais menores. Todos esses animais, de uma forma ou de outra, rendem expressivos lucros. 2. A descuidada aplicação dos chamados defensivos agrícolas ou agrotóxicos, desestabilizando completamente o ecossistema. 3. As grandes tragédias provocadas também pela incúria humana, como os incêndios florestais e derramamento de petróleo cru nos mares. 4. O desmatamento de grandes áreas, fator de cruel desalojamento dos habitats de incontáveis espécies animais. Eurípides Q. As grandes tragédias provocadas também pela incúria humana, como os incêndios florestais e derramamento de petróleo cru nos mares. Nesse segmento do texto 4, os incêndios e o derramamento de óleo são citados como: a. Provas de descuido dos homens. B. Causas da extinção de espécies marítimas. C. Exemplos da incúria humana. D. Termos de comparação com outras tragédias. E. Explicações da ocorrência de grandes tragédias. Gabarito definitivo, alternativa letra C. Exemplos da incúria humana. Texto 4. Animais, nossos irmãos. Desde o início da vida no planeta Terra, muitas são as espécies animais que foram extintas por vários motivos. Atualmente, quando se mencionam espécies em extinção, afloram as várias atividades humanas que as provocaram, ou estão provocando. Dentre essas ações, as principais talvez sejam: 1. A caça predatória de animais de grande porte e de alguns animais menores. Todos esses animais, de uma forma ou de outra, rendem expressivos lucros. 2. A descuidada aplicação dos chamados defensivos agrícolas ou agrotóxicos, desestabilizando completamente o ecossistema. 3. As grandes tragédias provocadas também pela incúria humana, como os incêndios florestais e derramamento de petróleo cru nos mares. 4. O desmatamento de grandes áreas,
fator de cruel desalojamento dos habitats de incontáveis espécies animais. Eurípides, Co. Fator de cruel desalojamento dos habitats de incontáveis espécies animais. Entende-se por esse segmento do texto 4 que a. Os habitats de algumas espécies são desalojados. B. Os animais sofrem profundamente com o desalojamento dos habitats. C. Inumeráveis espécies são desalojadas de seus habitats. D. Incontáveis espécies animais são obrigadas a modificar seus habitats. E. As mudanças de habitats fazem parte da crueldade dos homens para extinguirem as espécies animais. Gabarito definitivo, alternativa letra C. Inumeráveis espécies são desalojadas de seus habitats. Texto 4. Animais, nossos irmãos. Desde o início da vida no planeta Terra, muitas são as espécies animais que foram extintas por vários motivos. Atualmente, quando se mencionam espécies em extinção, afloram as várias atividades humanas que as provocaram, ou estão provocando. Dentre essas ações, as principais talvez sejam: 1. A caça predatória de animais de grande porte e de alguns animais menores. Todos esses animais, de uma forma ou de outra, rendem expressivos lucros. 2. A descuidada aplicação dos chamados defensivos agrícolas ou agrotóxicos, desestabilizando completamente o ecossistema. 3. As grandes tragédias provocadas também pela incúria humana, como os incêndios florestais e derramamento de petróleo cru nos mares. 4. O desmatamento de grandes áreas, fator de cruel desalojamento dos habitats de incontáveis espécies animais. Eurípides, Co. A finalidade básica do texto 4 é: a. Denunciar os erros humanos que concorrem para a extinção de algumas espécies animais. B. Informar os processos que são empregados pelos homens para a extinção de algumas espécies. C. Condenar a ganância humana por dinheiro, colocando em risco a vida no planeta. D. Ajudar os homens bem-intencionados a combater as tragédias ambientais. E. Alertar autoridades para o descaso dos homens em relação aos animais. Gabarito definitivo, alternativa letra A. Denunciar os erros humanos que concorrem para a extinção de algumas espécies animais. Texto 4. Animais, nossos irmãos. Desde o início da vida no planeta Terra, muitas são as espécies animais que foram extintas por vários motivos. Atualmente, quando se mencionam espécies em extinção, afloram as várias atividades humanas que as provocaram, ou estão provocando. Dentre essas ações, as principais talvez sejam: 1. A caça predatória de animais de grande porte e de alguns animais menores. Todos esses animais, de uma forma ou de outra, rendem expressivos lucros. 2. A descuidada aplicação dos chamados defensivos agrícolas ou agrotóxicos, desestabilizando completamente o ecossistema. 3. As grandes tragédias provocadas também pela incúria humana, como os incêndios florestais e derramamento de petróleo cru nos mares. 4. O desmatamento de grandes áreas, fator de cruel desalojamento dos habitats de incontáveis espécies animais. Eurípides, Co. Entre os termos do texto 4 destacados nesta questão, aquele que tem seu significado corretamente indicado é: A. Caça predatória. Caça realizada com permissão legal. B. Petróleo cru. Petróleo retirado de locais profundos. C. Expressivos lucros. Lucros expressos em dólares. D. Grande porte, que produzem bastantes filhos. E. Incúria humana, falta de cuidado dos homens.
Gabarito definitivo, alternativa, letra E. Incúria humana, falta de cuidado dos homens. Texto 1. Entrevista com o físico Howard Keller. O Brasil passou por um período de racionamento de energia em 2001. Isso pode se repetir? O que pode ser feito para evitar um novo racionamento? O racionamento foi resultado da política de privatização e desregulamentação que não incentivou suficientemente a construção de novas usinas. O governo também não permitiu que o setor público investisse nessa área. Não planejou nem implementou uma política para o setor. O problema principal foi esse, e não tinha uma carência de energia ou da capacidade de fornecê-la, embora o volume das chuvas tenha sido pequeno nos anos anteriores. No futuro, o desafio será adotar uma política energética que estimule o fornecimento de energia, através de eletricidade ou de combustíveis, a um custo acessível para os consumidores e as empresas, protegendo inclusive o meio ambiente. É preciso levar em conta questões econômicas e sociais. No Brasil, há pelo menos 20 milhões de pessoas que vivem em áreas rurais das regiões Norte e Nordeste, sem acesso à eletricidade. Uma boa política expandiria fornecimento para essa população. Ciência Hoje, maio de 2004, adaptado. Considerando as duas perguntas formuladas pelo entrevistador, pode-se ver que o entrevistado A. não respondeu nenhuma delas, B. respondeu claramente as duas questões, C. respondeu somente a segunda das perguntas, D. respondeu somente a primeira das perguntas, E. respondeu integralmente a primeira das perguntas e parcialmente a segunda. Gabarito definitivo, alternativa letra C. Respondeu somente a segunda das perguntas. Texto 1. Entrevista com o físico Howard Keller. O Brasil passou por um período de racionamento de energia em 2001. Isso pode se repetir? O que pode ser feito para evitar um novo racionamento? O racionamento foi resultado da política de privatização e desregulamentação que não incentivou suficientemente a construção de novas usinas. O governo também não permitiu que o setor público investisse nessa área. Não planejou nem implementou uma política para o setor. O problema principal foi esse, e não tinha uma carência de energia ou da capacidade de fornecê-la, embora o volume das chuvas tenha sido pequeno nos anos anteriores. No futuro, o desafio será adotar uma política energética que estimule o fornecimento de energia, através de eletricidade ou de combustíveis, a um custo acessível para os consumidores e as empresas, protegendo inclusive o meio ambiente. É preciso levar em conta questões econômicas e sociais. No Brasil, há pelo menos 20 milhões de pessoas que vivem em áreas rurais das regiões Norte e Nordeste, sem acesso à eletricidade. Uma boa política expandiria fornecimento para essa população. Ciência Hoje, maio de 2004, adaptado. O racionamento foi resultado da política de privatização e desregulamentação que não incentivou suficientemente a construção de novas usinas. O início da resposta do entrevistado corresponde a uma pergunta que não foi formulada diretamente. Essa pergunta, se formulada, seria: A. O que é racionamento de energia? B. A política interferiu com o racionamento de energia ocorrido? C. A privatização é uma boa política do Estado? D. A solução para a crise é a construção de novas usinas? E. Como se pode chegar à regulamentação do setor energético? Gabarito definitivo, alternativa letra B. A política interferiu com o racionamento de energia ocorrido? Texto 1. Entrevista com o físico Howard Keller. O Brasil passou por um período de racionamento de energia em 2001. Isso pode se repetir? O que pode ser feito para evitar um novo racionamento?
O racionamento foi resultado da política de privatização e desregulamentação que não incentivou suficientemente a construção de novas usinas. O governo também não permitiu que o setor público investisse nessa área. Não planejou nem implementou uma política para o setor. O problema principal foi esse, e não tinha uma carência de energia ou da capacidade de fornecê-la, embora o volume das chuvas tenha sido pequeno nos anos anteriores. No futuro, o desafio será adotar uma política energética que estimule o fornecimento de energia, através de eletricidade ou de combustíveis, a um custo acessível para os consumidores e as empresas, protegendo inclusive o meio ambiente. É preciso levar em conta questões econômicas e sociais. No Brasil, há pelo menos 20 milhões de pessoas que vivem em áreas rurais das regiões Norte e Nordeste, sem acesso à eletricidade. Uma boa política expandiria o fornecimento para essa população. Ciência Hoje, maio de 2004, adaptado. O que pode ser feito para evitar um novo racionamento? A oração para evitar um novo racionamento pode ser desenvolvida em forma de uma nova oração, do seguinte modo: A. Para evitar-se um novo racionamento. B. Para que se evitasse um novo racionamento. C. Para que o novo racionamento fosse evitado. D. Para que se evite um novo racionamento. E. Para ser evitado um novo racionamento. Gabarito definitivo, alternativa letra D. Para que se evite um novo racionamento. Texto 1. Entrevista com o físico Howard Keller. O Brasil passou por um período de racionamento de energia em 2001. Isso pode se repetir? O que pode ser feito para evitar um novo racionamento? O racionamento foi resultado da política de privatização e desregulamentação que não incentivou suficientemente a construção de novas usinas. O governo também não permitiu que o setor público investisse nessa área. Não planejou nem implementou uma política para o setor. O problema principal foi esse, e não tinha uma carência de energia ou da capacidade de fornecê-la, embora o volume das chuvas tenha sido pequeno nos anos anteriores. No futuro, o desafio será adotar uma política energética que estimule o fornecimento de energia, através de eletricidade ou de combustíveis, a um custo acessível para os consumidores e as empresas, protegendo inclusive o meio ambiente. É preciso levar em conta questões econômicas e sociais. No Brasil, há pelo menos 20 milhões de pessoas que vivem em áreas rurais das regiões Norte e Nordeste, sem acesso à eletricidade. Uma boa política expandiria o fornecimento para essa população. Ciência Hoje, maio de 2004, adaptado. No texto 1, há um conjunto de termos precedidos da preposição de. O termo abaixo, em que essa preposição tem emprego não exigido por um termo anterior, é: A. Racionamento de energia. B. Construção de novas usinas. C. Capacidade de fornecê-la. D. Volume de chuvas. E. Fornecimento de energia. Gabarito definitivo, alternativa letra D. Volume de chuvas. Texto 1. Entrevista com o físico Howard Keller. O Brasil passou por um período de racionamento de energia em 2001. Isso pode se repetir? O que pode ser feito para evitar um novo racionamento? O racionamento foi resultado da política de privatização e desregulamentação que não incentivou suficientemente a construção de novas usinas. O governo também não permitiu que o setor público investisse nessa área. Não planejou nem implementou uma política para o setor. O problema principal foi esse, e não tinha uma carência de energia ou da capacidade de fornecê-la, embora o volume das chuvas tenha sido pequeno nos anos anteriores. No futuro, o desafio será adotar uma política energética que estimule o fornecimento de energia,
através de eletricidade ou de combustíveis, a um custo acessível para os consumidores e as empresas, protegendo inclusive o meio ambiente. É preciso levar em conta questões econômicas e sociais. No Brasil, há pelo menos 20 milhões de pessoas que vivem em áreas rurais das regiões Norte e Nordeste, sem acesso à eletricidade. Uma boa política expandiria o fornecimento para essa população. Ciência Hoje, maio de 2004, adaptado. O governo também não permitiu que o setor público investisse nessa área. O segundo período da resposta do entrevistado desempenha o seguinte papel textual: A. Contraria o que é anteriormente dito. B. Retifica um erro cometido pelo entrevistado. C. Indica uma outra possibilidade de se verem os fatos. D. Confirma o que é informado antes. E. Acrescenta mais um argumento à opinião expressa antes. Gabarito definitivo, alternativa letra E. Acrescenta mais um argumento à opinião expressa antes.